Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo pascal. Celebramos hoje a liturgia do quinto domingo da Páscoa. Primeiras 3 semanas nós celebramos a liturgia contemplando a aparição de Cristo. Cristo aparece aos discípulos, confirmando eles na fé. E semana passada a liturgia usou uma imagem muito bonita, o bom pastor. Hoje outra imagem que mostra também o relacionamento de Deus conosco, a videira verdadeira. Então vamos refletir hoje sobre nosso relacionamento com Cristo e com Deus. Quando nós refletimos hoje sobre a videira verdadeira, quando eu também estava lendo a passagem do Evangelho de hoje, uma coisa que me tocou muito, que as folhas e os ramos que não fica com Deus, Ele a corta. Eu estava pensando, como nós podemos relacionar isto com a nossa vida? Tem os ramos, né? O destino desses ramos é secura, eles vão se secar. Assim, muita gente, né, experimenta essa secura na vida. Quando a gente fala de secura, tem um processo. Ninguém imediatamente entra em depressão, ou ninguém de repente se seca também, não. Isso é um processo, seja na vida familiar, seja na vida social, é um processo. Nada acontece um dia para outro. Isso é um processo que quando a pessoa experimenta na vida o abandono, a rejeição, o sofrimento, a dor, a doença, quando essas coisas começam a perpetuar nossa vida, aí a pessoa devagarinho perde a fé e confiança em todo mundo, não somente em Deus, mas em todo mundo. Aí depois entra numa situação em que ele não tem mais confiança em ninguém. Aí isso a gente chama a secura da vida. Aí perde totalmente confiança. Tem pessoas que tomam uma decisão radical de cometer suicídio, outros se trancam nos quartos, outros não querem falar com ninguém. Aí como vamos lidar com isso? O Evangelho de hoje nos ensina, aliás, toda a liturgia, 3 leituras, nos ensinam como vamos superar isto. Nós temos um exemplo. São Francisco de Sales sempre falava assim: a alegria abre o coração e a tristeza o fecha. Quando uma pessoa fica triste, quando essa tristeza faz parte da sua vida, ele se fecha. Ele não quer que ninguém saiba nada a respeito dela. Outro lado, né? A alegria abre o coração. Como nós podemos manter essa alegria, essa confiança em nós mesmos? Isto é 2 coisas, vamos refletir hoje. Para sustentar esse assunto, vamos ter algumas pessoas, né, os santos que viveram. Santa Teresinha, por exemplo, só vivia 23 anos, mas vivia sempre doente. Tinha tuberculose, nunca reclamava, nunca criticava, vivia sempre feliz e sempre falava: eu vou viver meu céu aqui na terra fazendo o bem. E qual é a coragem que ela tinha? Quantas vezes nós, se tivermos pequenas coisas, já começamos a reclamar e criticar e queremos abandonar nossa fé? Tem Maria Goretti também, Santa Maria Goretti. Foi faqueada, acho que 14 vezes a 16 vezes, por Alexandre, que queria estuprar ela.
Mas ela, no leito da morte, falava assim: eu perdoo ele e vou rezar por ele lá no céu pela sua conversão. Quanta magnanimidade, quanta coragem de enfrentar esses sofrimentos. Isto é a diferença, né? Agora vamos voltar para a videira verdadeira. Quando nós estamos ligados com a videira, por exemplo, os ramos, quando os ramos estão alimentados com a seiva do tronco, o ramo fica forte, fica muito forte. E quando está desligado, seca rápido, porque não está alimentado. Isso é a diferença. Por isso nós nos devemos alimentar sempre com a fé, com a confiança, com amor. Muitas vezes o que a gente pensa, eu fico na casa, qualquer coisa, eu fico na casa, não precisa participar nas missas, encontrar com essa família. Aí, desligamos da fonte, não rezamos. A pouco a seiva vai parar e nós começamos a secar sem perceber. Isto é bonito, né? No diabo. Devagarinho ele seca as pessoas. Nós temos 2 exemplos na liturgia. Primeira leitura fala sobre Saulo. Saulo perseguia a igreja. Queria matar todo mundo. Quando se converteu, ele entrou no cristianismo. Aí sempre eles usam essa frase: o caçador se tornou a caça. Um caçador que tirava a vida se tornou uma caça que oferecia a vida aos outros para salvar muita gente. Imagina, quando nós refletimos sobre essa tristeza, essa angústia, pode ser dois tipos. Uma tristeza externa, uma tristeza que vem por causa das coisas que acontecem fora de nós. Uma perda, uma doença, um abandono, uma rejeição a parte do outro. O Paulo experimentava isto. Se a gente experimenta hoje esse tipo de rejeição, hoje vamos olhar a vida de São Paulo e Cristo também. Ele voltou, mas ninguém aceitava ele. Por mais que ele queira provar que ele tinha uma conversão muito sincera, sempre ele tinha essa rejeição à parte dos cristãos. Porque ele que perseguiu. Ele enfrentava tudo isso com serenidade. Porque ele confiava em Deus. Ele falava assim: minha confiança está em Deus, vou continuar a minha vida. E outro tipo outra causa da tristeza é nós mesmos, as causas internas, por causa de um pecado passado, por causa de um sentimento de culpa que a gente carrega há muito tempo. Isso também muitas vezes seca a gente, muitas vezes deixa a gente triste. São Paulo tinha isso também, porque ele perseguia Cristo. O próprio Cristo pediu a ele: Saulo, por que me persegues? Mas em nenhum momento na sua carta ele fala a respeito dessa perseguição com muita tristeza, não. Ele sempre fala com orgulho: eu persegui, mas Deus me resgatou. Daí ele orgulhava mais na conversão do que a própria culpa. Isso que nós devemos fazer. Se a gente tiver uma culpa, esse sentimento de culpa, hoje deixamos isso ao lado e confiamos mais em Senhor. Qualquer culpa pode ser, porque a misericórdia de Deus é eterna. Segunda leitura também é a leitura de São João. Ele fala assim: todos nós somos povo da verdade. Como? Porque nós não somente o povo da verdade pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. E aí, ele fala: se a gente desviar do caminho, nosso coração nos acusa.
Isso que traz a tristeza, né? Quando a gente abandona o caminho do Senhor, quando caímos numa fraqueza, uma fragilidade. Quando outros nos abandonam, rejeitam. Tudo isso causa uma tristeza em nós. O coração começa a acusar. Aí ele dá o segredo da felicidade. Mas o Deus é maior do que nosso coração. E quando confiamos nele, nosso coração nunca mais nos acusa, porque nós sabemos a misericórdia do Senhor é maior do que o nosso pecado e a nossa fraqueza. Por isso devemos confiar nele. Apesar das nossas fraquezas, fiquemos ligados ao tronco, à videira. Porque quando ele continua a alimentar, aos poucos, nossa fraqueza vai desaparecer. Peçamos ao Senhor pela essa graça, que bom Deus nos abençoe e nos dê muita força para ficarmos felizes. Um cristão não tem motivo de ficar triste, porque se a gente pecou, temos um Deus que nos perdoa e nos acolhe. Se outros nos rejeitarem, nós também temos um Deus, um Pai misericordioso que nos acolhe. Nossa confiança deve estar nele. Por isso Paulo sempre falava, eu vivo em Cristo e ele vive em mim. Nunca temi a morte. Santa Teresinha não tinha o medo da morte. Maria Guarachi não tinha, porque confiavam. Vamos também confiar em Deus, que esse Deus que é bom, esse Deus que é misericordioso, esse Deus é uma videira verdadeira, nos dê a força para continuar nossa vida feliz. Amém?